Fala rapaziada, tudo de boas? Quem fala é o Cine Leaper. E hoje eu irei fazer uma lista de 8 filmes do Tim Burton que eu gosto. Tem gente que chama de Tim Burton, tem gente que chama de Tim Burton, vou chamar de Tim Burton porque eu me acostumei. Aqui terá os filmes do Tim Burton que eu considero os melhores, os meus favoritos, e talvez tenha umas menções honrosas também. Vamos ver o vídeo para saber qual é o meu filme favorito desse diretor incrível. Então já chega de enrolação e começa logo o vídeo. Temos muito filme para falar sobre. Em oitavo lugar temos o filme Peixe Grande e suas histórias maravilhosas. Esse é sem dúvidas um dos filmes mais emocionantes do Tim Burton. Pois em vez dele apostar só em visual sombrio no qual ele ficou famoso, o diretor entrega uma história sobre memória, imaginação e a relação entre pai e filho. As aventuras de Edward Bloom podem ser exageradas, mas é justamente essa intenção de mostrar a forma como contamos nossas histórias pode ser tão importante quanto os fatos. O filme mistura fantasia e realidade de um jeito encantador, emociona sem parecer apelativo e termina com um dos finais mais bonitos da carreira do Tim Burton. É uma obra que faz você pensar no legado que deixa para as pessoas. E em sétimo lugar temos O Estranho Mundo de Jack. É um filme que assim, ele mistura Halloween e Natal de um jeito maluco que só o Tim Burton faria mesmo. E ele funciona de um jeito criativamente incrível. A animação stop motion continua impressionante até hoje, com cenários cheios de detalhes e personagens inesquecíveis, como o protagonista Jack o Esqueleto, que é bem carismático, e sua busca por um novo propósito torna a história mais profunda do que parece. As músicas são bem daoras e marcantes, o visual do filme é único e a atmosfera gótica tem um charme que atravessa gerações. Talvez o ritmo seja um pouco acelerado em alguns momentos, claro que é um filme de 1 hora e 17 minutos, mas isso não tira o brilho de um filme que virou um verdadeiro clássico. É uma obra diferente e criativa e praticamente obrigatória para quem ama animação. E em sexto lugar temos Batman de 1989. Isso aqui não é só um filme de herói, é o momento em que o Tim Burton transformou o Cavaleiro das Trevas mais famoso do cinema em um ícone sombrio. O filme tem uma atmosfera gótica e sombria simplesmente incrível, cara. A trilha sonora é muito marcante também e o Coringa do filme, por mais que não seja melhor do que o do filme de 2008, do Batman Cavaleiro das Trevas, ele continua sendo um vilão que rouba a cena do começo ao fim. E o Batman do filme consegue ser misterioso e cheio de presença, por mais que os atuais sejam relativamente melhores. E por mais que outras obras do Tim Burton ele entregue histórias mais emocionantes, criativas e profundas, ainda assim o Batman de 1989 continua sendo um clássico absoluto e um dos filmes de heróis mais influentes de todos os tempos. E em quinto lugar temos A Noiva Cadáver. É incrível como uma animação consegue ser pesada e bela ao mesmo tempo. Em 1 hora e 17 minutos, assim como O Estranho Mundo de Jack, esse filme entrega uma história emocionante sobre amor, perda e importância de seguir em frente. A animação stop motion desse filme é simplesmente impecável. Cada personagem, cenário e movimento foi feito com um nível de detalhe impressionante. O contraste entre o mundo dos vivos, frio e sem cor, e o mundo dos mortos, vibrante e cheio de personalidade é uma das ideias visuais mais criativas do cinema. A trilha sonora é inesquecível e combina perfeitamente com a atmosfera gótica e ao mesmo tempo encantadora desse filme. E o final, sem spoilers, é daqueles que emocionam sem precisar apelar. Por mais que alguns digam que esse filme é meio pesado para crianças, A Noiva Cadáver é uma animação que mistura humor, fantasia e romance, melancolia do jeito que só o Tim Burton consegue fazer. É sem dúvidas uma das melhores obras dele. E em quarto lugar temos A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça. Esse aqui é um dos filmes mais subestimados do Tim Burton. Ele pega a história clássica lá do Cavaleiro Sem Cabeça e transforma numa mistura perfeita de terror gótico, mistério e fantasia. E é bem diferente da obra original. A direção de arte é simplesmente impecável. A vila parece saída de um pesadelo de filme de terror. Isso aqui é um filme de terror, caso não tenha deixado claro. A fotografia é sombria e a trilha sonora cria uma atmosfera que prende do começo ao fim. Além disso, Johnny Depp entrega um protagonista bem diferente da versão original, um investigador medroso, inteligente e cheio de manias, o que combina muito com o estilo excêntrico do Tim Burton. E quando a estrela do filme, o Cavaleiro Sem Cabeça, aparece, cada cena transmite ameaça de verdade, com sequências violentas e memoráveis. É claro que dependendo da pessoa, ele pode ter um ritmo lento em alguns momentos, mas recompensa com uma história envolvente e um visual que envelheceu muito bem. Não é o melhor filme do Tim Burton, mas está entre os melhores sem dúvidas. É uma escolha perfeita para quem ama terror com um toque de conto de fada sombrio. Agora o bagulho fica sensacional, porque em terceiro lugar temos Ed Wood. Esse filme é impressionante porque ele mostra que um grande filme não precisa ser sobre um grande diretor. Tim Burton consegue transformar a história do pior cineasta de todos os tempos, entre aspas, em uma das homenagens mais bonitas do cinema. Em vez de rir do Ed Wood, o filme faz a gente admirar sua paixão pelo cinema, pois ele continuava filmando com determinação e coragem mesmo quando tudo dava errado. A fotografia em preto e branco é impecável, as atuações são incríveis e a relação entre Ed e Bela Lugosi emociona de verdade. É um filme que
consegue ser engraçado, sensível e inspirador ao mesmo tempo, na medida certa, que mostra que às vezes amar a arte vale mais do que alcançar a perfeição. E em segundo lugar temos Sweeney Todd. Provavelmente já sabe que esse filme não é um musical comum, nem um terror comum, ele é as duas coisas. Esse foi um dos filmes que me impactou de verdade. Tim Burton conseguiu transformar uma história de vingança em um espetáculo sombrio onde cada cenário, figurino e música reforçam aquela atmosfera gótica inesquecível. O Johnny Depp traz uma atuação incrível como um barbeiro frio, amargurado e completamente consumido por vingança e obsessão, enquanto Helena Bonham Carter também atua com muito talento aqui. As músicas também não estão só para enfeitar, elas fazem a história avançar e deixam cada momento ainda mais intenso. O filme também impressiona pela direção de arte impecável e pela fotografia quase sem cores, que faz o Sangue Vermelho, por exemplo, chamar ainda mais atenção. É uma obra pesada, trágica e cheia de simbolismo sobre vingança, obsessão e as consequências de deixar o ódio controlar sua vida. É um filme impressionante que talvez só não agrade quem não é fã de terror e musical, mas é de longe um dos melhores trabalhos do Tim Burton e só fica atrás do primeiro lugar, obviamente. Mas antes de ir para o primeiro lugar, eu gostaria de fazer duas menções honrosas. Batman: O Retorno é um filme bem da hora, sombrio, épico e com ótimos personagens. Só não botei na lista porque eu achei ele um pouco lento em comparação ao primeiro filme do Batman. E é claro, também vale mencionar Os Fantasmas Se Divertem. Uma história cômica, assustadora e profunda que vai muito além de simples fantasmas assombrando quem invade suas residências. Mas agora sim, bora pro primeiro lugar. Em primeiríssimo lugar, se tem um filme do Tim Burton que consegue fazer tudo de especial ao mesmo tempo, esse filme é Edward Mãos de Tesoura. Por mim, ele é indiscutivelmente o melhor da carreira dele. E não é só por causa da estética gótica impecável, mas sim por causa da emoção que existe por trás de cada cena. Edward é um personagem que fala pouco, mas transmite mais sentimentos do que muitos protagonistas em horas de diálogo. Eu também fico impressionado como a história usa fantasia para falar sobre solidão, preconceito, amor e a dificuldade de encontrar um lugar no mundo. É um conto de fadas moderno que continua emocionante décadas depois. Johnny Depp e Winona Ryder funcionam perfeitamente como um par romântico, e a trilha sonora também transforma momentos simples em cenas inesquecíveis. Existem filmes do Tim Burton que ou são um horror, são ação ou são humor, mas nenhum deles consegue reunir tudo isso, emoção, visual, personagens e significado de forma tão perfeita quanto Edward Mãos de Tesoura. E o final do filme é dos mais emocionantes, que faz você refletir sobre a vida. Enfim, Edward Mãos de Tesoura é uma obra-prima que representa a essência do diretor e, na minha opinião, é o melhor filme dele disparado. Então, rapaziada, esse foi o vídeo, e sejam sinceros, vocês gostaram ou não? Se sim, demonstrem isso com um like no vídeo, e é isso, até mais. Aguardem os próximos vídeos.